Glória a Deus. João 6, versículo 51 em diante. Glorificamos a esse Deus maravilhoso pela sua palavra em nossas vidas. O que ela nos traz como ensinamento e aprendizado da verdade. Que seja tudo na unção do Espírito Santo e na manifestação do poder que há no nome de Jesus para a glória de Deus. Foi falado algo aqui a respeito e tem a ver com a palavra. Há sempre uma testificação, se nós prestamos atenção e vamos ouvir agora a palavra de Deus, vamos observar que vai testificar. E nós temos que entender e compreender e se colocar na posição que a palavra está nos sendo ministrada. Por que ela está sendo ministrada? É para nós que estamos aqui, amém? Então nós temos que nos colocar. Temos que nos colocar. Fala para ele. Procura para ele, vem para ele. Aleluia. Então nós temos que nos colocar, porque a palavra está sendo ministrada para nós. É o que nós temos que entender, que cada vez que a gente venha a ouvir a palavra de Deus, nós temos que nos colocar como se ela está sendo, e ela está sendo, e pelo próprio Senhor, mas através da palavra, para nossas vidas. Nós temos que colocar, e ali nós vamos ouvir algo, e nós vamos ver como nós estamos diante da posição da palavra de Deus, e ela vai nos ajudar a prosseguir, amém? A palavra de Deus nos ajuda a prosseguir no caminho, na verdade, na vida, naquilo que Deus tem para cada um de nós. E vamos observar agora o que diz a palavra de Deus. É algo tremendo, e muitas dessas coisas que a gente vai ouvir, nós vamos olhar para nós, vamos ver também que muitas das vezes acontece ao nosso redor com outras pessoas que já aconteceram ou podem acontecer. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Se aconteceu, vamos fazer com que não aconteça. Aleluias. E se não aconteceu, vamos cuidar para que não aconteça. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. João 6, versículo 51 em diante. O livro de João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51 em diante. É algo que nós já ouvimos, mas vamos ver o que a palavra vai nos revelar e nos renovar para o nosso entendimento hoje, esta noite. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão tremenda que diz assim também: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E que nós também somos libertos por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também de mim se alimenta, viverá por mim.
esse é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E o que aconteceu? Diz assim a palavra: muitos dos seus discípulos abandonam a Jesus. Por que isso? Diz assim o 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o traía. Prosseguiu: e por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim senão pelo Pai não lhe for concedido. 66. A partir de então muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amém? Até o 69. Olha que mensagem, olha que palavra. E pela falta de entendimento, aqueles que seguiam ao Senhor se desviaram da presença dele. Jesus começou a falar algo ali tremendo, falando algo natural, mas se reportando e referindo ao espiritual, que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus, eu não sei, porque ali era o pessoal onde ele estava pregando, na sinagoga, era pessoas de intelecto, era pessoas que estavam à frente de obra, à frente de tudo aquilo, a respeito do povo, falando do próprio Deus. Mas quando Jesus começou a falar algo, e por ele não conhecer, não ter discernimento e entendimento, eles começaram a dizer: como pode isso? Isso não existe, isso não pode ser. Só que eles tiveram uma visão diferente, eles não olharam como deveria olhar, eles olharam desviadamente daquilo que ele era para olhar, ou então para entender. Eles ouviram uma coisa e era para ser entendido de uma forma, mas eles entenderam de outra forma. Eles não compreenderam o que Jesus quis falar e eles preferiram virar as costas. De repente, ao invés de dizer: Senhor, eu não entendi, poderia me explicar, porque eu estou entendendo dessa maneira. Não, o que eles resolveram? Não, isso é muito pesado, eu não aceito isso. E quantos estão seguindo ao Senhor? Quem segue o Senhor é discípulo do Senhor, e discípulo do Senhor aprende do Senhor, e a palavra nos instrui. Mas quando às vezes chega num ponto que não entende nada, não compreende o que falou, em vez de tentar entender, perguntar para entender, prefere virar as costas. Foi isso que quis dizer. Não, Jesus está falando algo tremendo para eles. E mesmo eles seguindo ao Senhor, eles não entenderam a mensagem do Senhor. Sabe aquelas pessoas que chegam e ouvem uma mensagem e entendem tudo ao contrário? Mas em vez de perguntar, prefere ficar com o entendimento dela, que não era o que estava sendo ministrado, não era para ser entendido daquela forma. Aí a pessoa vai e se afasta, ficou chateada com o que Jesus falou, não entendeu, ficou chateada, deveria perguntar. Talvez ali, conjecturando, se alguns fossem perguntar, muitos ainda estariam com Jesus, daqueles que se afastaram da presença de Deus. Nós vemos que Jesus está falando algo tão tremendo,
é que algo que, se nós estamos com Ele, eles estão com nós fazemos parte de Cristo nas nossas vidas. Nós fazemos parte, e é algo tão íntimo, porque Ele falou da carne e do sangue. Olha, algo tão tremendo intimamente para com Ele. É algo que nós temos que saber, que nós fazemos parte, a nossa vida faz parte da vida de Cristo. E eles já não entenderam, se afastaram da vida, porque Jesus é vida. Jesus, Ele nos dá vida, Ele é vida para nós, Ele nos garante a vida. Então ali houve aquele grupo de pessoas que seguiram a Jesus, mas chegou a um ponto assim, não vou mais não estou entendendo mais o que Ele falou. Às vezes a gente por pouca coisa, a gente vira as costas para o Senhor. Às vezes a gente vira as costas, às vezes, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Às vezes um pregador prega alguma coisa, a pessoa vira as costas porque o pregador pregou daquele jeito. Em vez de tentar entender o porquê da palavra, da pregação, ou o entendimento não ser igual, perguntar, isso eu falo em geral. Eu não estou referenciando aqui só isso é qualquer, eu falei, um pregador. Então nós temos que observar para ver se a gente não consegue sair, não percebe e vem a sair da direção de Deus, do que Ele quer para nós. Porque Deus, através da palavra, Ele nos ministra a direção. Só que Deus revela, mas o entender é de cada um. Se a pessoa querer buscar, ela vai entender. Se não, ela pelo menos procura saber. Quando ouvir alguma coisa que achar que foi diferente, eu vou sair por causa disso aí, procura saber. Vai quietinho lá, missionária, tu vai referir agora a gente. Pastor, o senhor falou aquilo, eu entendi isso, é isso? Se for, eu vou dizer se não for, eu vou dizer que não é e vou explicar de novo. Então vocês têm que aceitar a explicação, se há uma explicação dentro da palavra e direcionando, tá certo, eu estava entendendo outra coisa. E você vai a cada dia tu vai se aprofundar mais. Já viu no colégio? Muitas das vezes, eu gosto muito de matemática, muitas das vezes tinha alguns problemas que eu não entendia. Eu entendia de um jeito e não dava certo. Mas eu chegava, professor, não estou entendendo não, como é que é isso aqui? Aí ele dava o jeito certinho, aí eu começava a fazer certo. Não é assim no colégio? A gente não faz isso? O professor está ali para quê? Para tirar as dúvidas. Se o aluno for para, sabe uma coisa? Não entendi nada, o professor não sabe explicar. E vai para casa, ele vai aprender? Nunca vai aprender. Está achando repetir. Assim também somos nós aprendendo a palavra de Deus. Quando ela tem alguém ministrando, é igual quando você está no trabalho, de repente tem algum lá que não tem o conhecimento, porque às vezes o pouco conhecimento nosso pode ajudar aqueles que não têm nenhum conhecimento. E ele pode estar em dúvida, ele vai te perguntar, e se você sabe, tu vai explicar. Se ele não te perguntar, ele vai sair em dúvida. Somos nós no ensinamento da palavra de Deus, no aprendizado da palavra de Deus. E ali eles viraram as costas, e foram muitos que viraram as costas. E Jesus, chegou para os discípulos, aqueles que estavam mais firmes. Vocês também não querem ir também? Jesus perguntou. Imagine, Jesus conjecturando, todo mundo seguindo a Jesus, segue para isso, segue para aquilo. Quando dá uma palavra mais ou menos, não dá mais não, vou virar as costas. Tu veio para Jesus perguntar aos discípulos que ele escolheu, não é aqueles outros discípulos que foram formados depois, mas aqueles que ele escolheu. Perguntar para eles, vocês também querem ir junto? Aí Pedro que respondeu, não foi? Foi Pedro que falou, Senhor, para onde vamos? Se só tu tem a palavra de vida. Olha só o que é o entender, independente do que falou, e confiar naquele que está direcionando. Pedro ali foi bem ousado, ele que falou, os outros discípulos não falou, mas estavam juntos em concordância, que os outros não foram embora também. E Pedro ali entendeu, os outros foram, Pedro podia assim, poxa mesmo, eles estão certos. Não, Pedro tinha certeza de que ele já estava firme na verdade. Pedro já tinha certeza de que ele era o Senhor. Pedro já tinha certeza que ali é que tinha a palavra de vida. E nós já temos certeza
se é aqui que tem a palavra, nós temos certeza que o que prega aqui é a palavra de Deus. Se o que é ensinado é a respeito da palavra de Deus, por que eu estou falando isso? Porque muitos viram as costas. Muitos já viraram as costas. Não é só aqui, são em vários lugares. Existe uma diferença de sair direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, e sair por não entender e não querer entender e achar que é o que entendeu, e muitas das vezes entende errado. Então nós temos que ter o cuidado. Nós temos que ter o cuidado. E ali nós vamos ver que Jesus falou algo para a pessoa ter mais entendimento, que diante dele é uma coisa que tem que ser muito próxima. Diante do Senhor nós temos que estar muito próximo ao ponto de fazer parte dele, da gente sentir que a gente faz parte dele, porque realmente nós fazemos parte dele. Porque quando Deus enviou ele, enviou para buscar e salvar o que se havia perdido. E para salvar não é simplesmente estar salvo, não, tem que haver um resgate. Para salvar uma pessoa não tem que ter resgate, não tem que ter um contato, né? De uma forma ou de outra vai ter que ter uma pessoa para agilizar o resgate. Jesus é assim na nossa vida. Ele é aquele que tem nos resgatou, e ele que tem a cada dia mostrado para nós que é muito mais do que simplesmente estar do lado. Quando fala comer do meu corpo, beber do meu sangue, dizer que não tem parte comigo, ele está se referindo a algo muito profundo daquele que está com ele, porque ele também está com aquele. É como nós temos que se dar para o Senhor. Sabe, quando é uma comparação assim, um pouco diferenciada, mas vamos entender. Já viu quando aquelas pessoas elas nascem unidas, né? Não é verdade? É duas e uma faz parte da outra. Já viu? Não tem? Às vezes a gente vê, não é algo normal não, mas não acontece às vezes. Eu estou usando essa referência não para mostrar, não é assim, mas que nós com o Senhor nós fazemos parte com Ele intimamente na questão do sangue, da carne, tudo que é que Ele tem para nós. Não é simplesmente, eu sou, não, nós somos mais do que nós falamos. Pelo que Jesus falou aqui, Ele falou assim, é isso, ó. Porque o que te dá vida, através dele, e a gente vai se referenciar que a carne ele pagou o preço, o sangue foi derramado, não foi? E aquela carne pagou o preço, o sangue foi derramado para salvar quem? Para salvar quem? Aquele que crê, aquele que acredita. Então a carne dele faz parte da nossa salvação, o sangue faz parte da nossa salvação. Aleluia. A gente tem que entender, né, o porquê disso tudo aqui, mas muitos não entendem e saem, se afasta. Nós não, Deus está nos dando entendimento para a gente se aproximar mais e mais. Aleluias. É algo tremendo. Aleluias, aleluias. Então que a gente venha a cada dia ter um entendimento como Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluias. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Ou seja, você tem que observar se a direção que você está tendo está te levando na direção de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Por isso tem que estar atento ao que vocês ouvem, o que vocês escutam. Se desviar vocês da direção de Cristo, sai fora e procure a direção do Senhor. Tem que estar atento, porque nós andamos em muitos lugares, não é só dentro das igrejas, às vezes é no trabalho, às vezes é lá no caminho, na esquina, às vezes é conversando no portão, é em qualquer lugar. A gente ouve, observa se as conversas não desvia você da direção de Cristo, da direção que você tem aprendido, da direção que você confia.
porque vem muitas coisas que desviam mesmo. E se tu não vigiar, quando você veja, se afastou da presença do Senhor. Amém? Então vamos ter esse cuidado. Tá? A obra de Deus, a promessa dele para a nossa vida é fiel e verdadeira. E a promessa de vida eterna. Não é essas coisas que passam, não. É eternidade para aquele que crê e aquele que perseverar até o final. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.